Oi. Caras, vamos falar um pouco da proposta, né, para a nova Aigla. Ver se vocês estão visualizando direitinho a tela, jogar para cá. Eu acho que o que eu estou querendo fazer, né, com todas as culturas é tentar sair um pouco desse um para um que a gente estava com cópia, né? Tava uma parada muito copiada diretamente, né? Em vez de ser uma coisa inspirada, ficou muito cópia mesmo. Eu acho que a Aigla ficou praticamente Roma antiga, só com outros nomes, né? Tudo bem, acho que serviu o seu propósito. É uma parada que pô, eu gosto demais de Roma Antigo, então pra mim tava bem legal, mas não senti que tava, aliás, tava legal, só que eu acho que não senti que pegou muito na galera, né? Por exemplo, a questão que mais marcou todo mundo com certeza foi a questão de ter removido o plate mail. E aí, como Aigla, né, você usa aquela parada da lórica segmentada e tal, então isso aí fez uma falta pra galera e eu falei, cara, acho que pra mim, né, o meu toque aqui, pro meu autismo, eu penso, porra, mano, cara, eu vou botar plate mail num povo que usa lógica segmentada, vai ficar esquisito, né? Então eu pensei, cara, eu preciso modernizar a Agla um pouco, e aí eu manteria, né, subiria um pouco o padrão da época para ser um pouco mais no futuro, e eles um pouco mais modernizados e tal, e aí eu me inspirei no Vaticano, me inspirei também um pouco em Hong Kong, me inspirei no Conto de Aia. Não sei se você já viu essa série também, bem legal. E aí tentando trazer um pouco para modernizar, né? O que é a proposta da Nova Aigla, para ver se vocês curtem também. E aí eu saí, né, da inspiração de Roma Antiga, saindo do modelo um para Roma, e aí evoluindo comunidade. Basicamente eu falei, né? Porque por mais que eu queira sair, eu não quero sair abruptamente. Não quero desfazer tudo que foi feito para a Aigla. Então eu quero criar, tipo, na linha do tempo, alguma coisa, um evento que aconteceu que culminou na queda do Império e depois na reconstrução de Aigla, né, com essa nova pegada. Então é isso que aqui fala, né, expandir com a comunidade. Eu queria muito uma vibe mais fanática e devota, né? Eu não sei se vocês pegaram, se vocês viram aquela parada do Handmaid's Tale, que é o conto de Aya, que eles falavam tipo, abençoado seja, praised be, né, blessed be o tempo todo. E era uma parada, tipo, super cerceada, né? Você tinha aquela vigília, tinha os olhos e tal. E aí eu penso, cara, Águila, a gente tinha o imperador, beleza, a gente tinha lá a Veneratio, que era religião, mas não tinha aquela vibe full fervorosa, full devota. E eu tava uma coisa, tipo, bem tolerante, né? Tipo, eu quero atrair todo mundo pra mim, né? Os povos, as religiões, as culturas. Eu sou super tolerante, então todo mundo vem pra cá. E aí eu usei isso inclusive como gancho para mudar a religião de Águila, para ela assumir essa vibe um pouco mais Warhammer, né, com For the Emperor, para ter uma galera um pouco mais fanática. A nova Águila é onde eu espero manter a galera mais fanática zona mesmo. Então, com um slogan mais espiritual, Tom For the Emperor, vai ser isso daqui. E aí também eu falo, cara, mas a Águila não pode perder a essência, né, de ser o centro do mundo. Pô, os caras tinham uma moeda imperial, cresceram, e como a inspiração também foi o Vaticano, né, os estados papais e toda aquela questão dos banqueiros que existiam até na evolução, né, quando começou a Itália medieval ali um pouco pré-renascença, eu penso que era um pouco, me inspirei um pouco nisso também, né, naquelas cidades-estados e tal, tipo Gênova, Veneza e tal, e as redes comerciais. Então, pô, grandes famílias, né, como Medici, Sforza, essa galera, eu penso, me peguei um pouco nisso para poder montar essa nova proposta, essa estrutura, e aí eu botar o poder financeiro como força política, né? Então, saindo um pouco dessa parada toda de ser só império, legião, para uma coisa um pouco mais mercantilista. E aí a gente é como se saísse do império, vamos dizer, século V, né? Uma referência com a nossa história, saindo do século V para o século XV, por exemplo. Então é um saltozinho bem legal. Então aqui algumas inspirações básicas que eu tenho também. A proposta é mais ou menos essa. Vou falar aqui um pouco agora da queda do Império. Deixa eu ver se tá dando para ver legal. Acho que tá boa, né?
fechar aqui. Cara, deixa eu fechar isso aqui. O lance da Badlands é um placeholder, é um nome que na verdade ele não vai ser esse, né? Mas é tipo umas terras que implodiram assim num acidente calamitoso e aí consumiu todo o Império Leste, né? A parte leste do Império Aglano. E aí, bum, foi o começo do fim, né? Pô, teve um monte de problema com o que isso gerou. Aí teve uma ruptura interna do Império. Marcos Severus também é um placeholder. Nomes assim não se atentem tanto, porque os nomes ainda pretendo pensar melhor. Mas vai ter essa cisão e, por exemplo, os povos começam a pedir independência, né? Tipo, quem está subjugado pelo Império Aglano, cara, tá tendo um super problema ali. Um monte de legião foi perdido nesse problema que teve nesse evento das Badlands. E aí acontece essa ruptura interna do Império, eles começam a brigar entre si mesmo, tipo, um pouco de revolta, de guerra civil. Aqui eu fiz que o imperador colocou a culpa nesse general, que era o general encarregado da parte leste do Império Aiglano. E aí o general fica puto, né, se sente traído e joga contra o imperador. Então começa uma guerra civil em Águila, que aí é meio que o começo do fim. Com isso, os outros povos percebem a fraqueza e aí eles começam também a declarar independência, com exceção de Colissol, que são os pequírios que vão se manter fiéis a Águila até o fim. Né? E desde o começo da história de Águila, eles já são meio que essa galera mais conectada, né? Já tem essa conexão com os aglanos. Aí que vai ser a ascensão do General Pio. Esse nome é um nome bem legal, cara, porque ele significa o Piles, né? Tipo, do inglês lá, tipo o cara que é devoto mesmo. Mas esse nome eu posso mudar depois. Mas é basicamente um cara que ele chegou lá para conter esse problema que teve lá na Badlands, voltou, pegou e assumiu o Império e falou: rapaziada, a gente. Beleza, o Império tá ruim daqui, mas alguém precisa segurar a barra. E aí esse cara começa a se tornar o primeiro exarca, né? Então sai do imperador para se tornar um exarcado. Mas não é igual um exarcado de Ravenna. Na verdade, aqui eu me inspirei mais ou menos em New Bethlehem, né? Que quem viu o conto de Aya acho que vai entender melhor. Mas é para ser uma república divina, né? E eles se autodeclaram agora uma república divina mesmo. Cara, a gente é um Estado e nosso Estado é a relação central com o soberano, que vai ser a nova divindade aiglana. E aí o nome dessa religião eu tô chamando mais ou menos, se não me engano, de Dominatio. E aí, com isso, ele fala, cara, o problema da nossa religião foi justamente a Veneratio. Como a gente trazia muita gente para cá, a gente não estava honrando o nosso Deus, né? Então, o Veneratio ele era muito herege, era um culto herege. E aí ele meio que dá fim a Veneratio e fala, agora a gente só vai ter um Deus. Cara, pensando bem agora aqui, parece muito com a migração do politeísmo romano, né, Júpiter e Marte, para uma era de cristianismo, para adorar um Deus só. Mas vai ser um pouco dessa inspiração, mas vai ser bem longe, não vai ser uma coisa muito crística, não. Deixa eu passar aqui. Então, o Venerati termina e começa o Dominion, que é a nova religião aiglana. E aí, diretriz de design, né? Isso daqui ficou um pouco fora, mas para o mapa novo, em vez de abrir todas as culturas de uma vez, todas as cidades, né, para os jogadores, vai começar todo mundo no local, e aí, conforme for crescendo, eu vou acrescentando, né, outras regiões e abrindo para jogadores. Isso aqui está conectado com o sistema de nobreza e de reinos, que eu devo falar um pouco também aqui, mas deixa eu seguir aqui o mapa mental. Então, fechamos queda do Império. A fé, domínio. Cara, o soberano, ele vai ser um deus único, ele não vai ter nome, e ele é um cara que ele seleciona, né? Tipo, ele escolhe os audazes, ele escolhe Os audazes eu me inspirei naquela frase, né? Sorte favorece os audazes, né? E aí ele vai meio que selecionar essa rapaziada e falar, cara, agora eu vou te preparar para ser o exarca. E aí ele escolhe, e quem decide, né, quem é que é o exarca? Vai ser o conglomeratio, que é o Sanctus, que é tipo o super augur, o super clérigo de Aigla. Bom, o equivalente ao Papa, talvez. E aí os dois líderes de cada capítulo, né? Eu chamei de capítulo da balança e capítulo das cinzas, que vão ser o da balança, vai ser como se fosse o capítulo que fica estacionado em Mercato, e o capítulo das cinzas vai ser o capítulo que vai ficar na Badlands, como se fosse uma questão de ser tipo uma penitência, né, cara? A gente causou esse mal
e agora a gente está aqui para corrigir esse erro, né? Então, vai tentar atrair toda a galera para poder ir para lá e a Capítulo das Cinzas é a galera devoto mesmo, meu irmão, 100% raiz, é full pelo soberano, pelo exarca, é a galera que tipo tá lá pela missão. Me inspirei um pouco nos hospitalários para fazer eles e um pouco na Patrulha da Noite, mas muito pouco. E teve mais uma inspiração que está anotada aqui em algum lugar, eu acho que vai chegar aqui nas ordens. Mas só para seguir aqui, beleza, tem o soberano, que é o Deus, tem o exarca, que é a comunicação, né? O soberano, ele é quem rege, é a lei que está no céu. E aí o exarca é o reinado dele na terra. E a forma dos aiglanos acessarem o soberano é através do exarca. Então, se você pode cultuar tanto o exarca, porque você vai estar como se comunicando diretamente com o soberano, como também com o soberano, mas você não consegue acessar o soberano, sabe? Tipo uma questão, uma vibe meio pré-Lutero, né? Você não consegue acessar Deus sem a igreja. Então o exarca ele basicamente vai ser esse elo com o divino. E aí a galera vai falar, cara, pelo exarca, que o exarca te abençoe, que o exarca te proteja. Então ele é tipo um, um rei clérigo, né? Tipo isso, um cara, um, quase um semideus ali, né? É o selecionado pelo soberano. Então, um cara que tem um baita poder assim, né? Virou, tipo, de fato, uma espécie de teocracia. Então, aqui a gente já fechou o soberano, fechamos o exarca. O Códice Legis, né? São 10 mandamentos, cara. Eu achei que ficou muito legal fazer isso, porque 10 mandamentos ficou. Pode ser outro, mais ou menos, foi só para ter um número. Quem puxou essa ideia foi o Porp, e eu aproveitei ela, que é o Jordão. E aí você começar a criar leis baseadas em mandamentos, como se o Códice Legis fosse tipo, sei lá, a Bíblia. E aí lá da Bíblia ele vai pegar alguns trechos da Bíblia e interpretar a lei em cima daquilo. Então ele foi escrito pelo primeiro exarca que conseguiu parar o caos lá na Badlands. E aí aquele livro agora é o livro que vai conduzir, vai guiar o novo padrão de Águila. E aí a galera vai ler esse livro e vai falar, cara, tipo, sei lá, aqui tá escrito que pô, o contrato ele é inviolável. Então a lei, se você violar um contrato, você está violando o Código Celestis e agora a gente vai ter que te punir por alguma razão porque tá escrito aqui. E aí eu quis deixar que tivesse uma margem para interpretação, assim, tipo, cara, você pode violar o contrato, mas talvez eu consiga entender aqui de uma forma que isso não seja uma violação, e aí eu consigo escapar para deixar bem subjetivo mesmo, né? Ele tem um direcionamento, mas ele abre margem para interpretação, que é justamente para ficar uma parada um pouco mais manipulável pelos jogadores, principalmente, né? Para fazer um RP, sei lá, o cara quer tentar fazer uma parada, uma vibe mais paráclito e tal. Então o Códice Legis, ele é interessante, porque ele está acima do Exarca, como foi o primeiro exarca, ele deu essa diretriz, todo mundo que vem depois dele tem que seguir essa diretriz. Então vem o soberano, vem o códice e depois vem o exarca. Então o códice está acima, inclusive, do exarca, e a gente vai falar um pouco disso depois nas ordens. O tom religioso, o que eu espero ver, né, de RP da galera assim, que eu não posso brigar ninguém, né, mas que seria muito legal, é justamente essa vibe, tipo, você comunicar, tipo, eu criei umas frases genéricas lá, né, tipo, sob a águia, que a lei te acompanhe, alguma coisa assim, né? E aí você citar termos do exarca, da lore e tal, para tipo, é como se você substituísse o bom dia, boa tarde, boa noite por referências ao exarca, à lei, ao código, a essa coisa vibe full religiosa mesmo. E você não fazer isso é como se fosse mal visto. Pô, o cara lá, pô, como é que o maluco não fala que é o exarca que manda, tá ligado? Já fica meio com uma vibe heresia. E aí vai ter as custódias que vão chegar e vão tentar caçar um pouco de heresia, né? Controlar um pouco, que aí foi um pouco da inspiração dos olhos lá do conto de Aya. Por isso até que eu botei um conto de Aya na thumb do vídeo. Mas falando um pouco das ordens agora, começar do começo aqui. A conglomerate que eu tinha comentado, né? É a ordem dos caras, tipo, é o grande. São a elite, né? Aqui é o Santos, que é como se fosse um papa. O Imolatus, ele é o líder tipo o clérigo Mor, né, do capítulo das cinzas, e o camerário, ele é o líder do capítulo da balança. E aí, esses nomes, eu não sei se eu mudo, talvez eu possa mudar, mas eu deixei por enquanto. A liderança do capítulo das cinzas, ela é do Imolatus. E aí o perfil do capítulo das cinzas, né? Não sei se vocês estão ligados, mas tipo nos Templários
Eles eram praticamente os guerreiros ricos e os hospitalários eram os guerreiros pobres, né? Ambos a serviço de Deus, assim. Então, o capítulo das cinzas aí tem um pouco dessa inspiração, que é de ser um pouco mais o primo pobre mesmo, a galera que é full roots mesmo, eles estão ali para servir, meu irmão. Eles estão ali para servir o exarca, para servir o soberano, e não tem desenrolo com eles. Os caras são full raiz mesmo, fundamentalista. Eles acreditam na ascensão do exarca, do soberano, eles acreditam que Águila vai ser grande de novo, é bem essa pegada deles. A função, a vigília das Badlands lá, então é justamente, cara, proteger a galera que se ferrou na Badlands, impedir que as coisas aconteçam, é conter o mal que sai dali, né? Então é uma galera que tem um propósito ali de servir, de proteger e de ser devoto mesmo. As cores, vermelho e cinza, né? Vermelho representando Águila, cinza é a penitência. Inspiração, aqui, ó, o Salamandras, verdade. O Salamandras foi o. Cara, eu não conhecia quem me apresentou o Salamandras, foi o Aoshi. É tipo um capítulo do Warhammer que é muito brabo. São os caras que são super humanos, assim. Eles protegem as pessoas mais do que protegem qualquer coisa, né? Tipo, por exemplo, um cara do Space Marine. Ele poderia matar um cidadão para poder cumprir a missão dele sem remorso. O Salamander ele protege primeiro. Então, essa é meio que a inspiração pro capítulo das cinzas. A hierarquia vai ser o Imolatos como sendo brabo. Os nomes eu posso mudar. Eu peguei uma inspiração e eu tentei fazer um jogo aqui, né? Tentar puxar um pouco pro latim o que for essa galera mais raiz, mais fundamentalista, e chamar um pouco, talvez, pro italiano, pra galera que é um pouco mais mercantilista, bancária e tal. Mas eu ainda preciso de ajuda aqui, talvez, pra gente conseguir pensar melhor isso. Não sei se pode ficar muito ruim, né? Mas por enquanto foi o que eu consegui fazer. E aí os nomes, né, imolados, preceptor, decano, consagrado e postulante. Esse é o recruta, esse aqui é o soldado, o sargento, o oficial e o comandante. Basicamente é isso. O nome é mais flavor, né? Como eu disse, pode mudar. Camerário, se eu não me engano, esse é o nome que era dado aos donos de companhias da Renascença. Ele é o cara que era, tipo, era o banqueiro, um banqueiro tesoureiro, e aí ele também tinha uma questão que era religiosa. Eu achei esse nome que caiu muito bem. Eu não conhecia essa palavra, mas achei que ficou bom. Então, o perfil do capítulo da balança, né? Ele é inspirado um pouco nos condottieri, que eram as companhias, né, que serviam a Itália. Tipo, os Medici, eles queriam conquistar outra terra lá, e aí eles contratavam companhias mercenárias para lutarem por eles nessa outra batalha. E aí foi um pouco inspirado. Esse é o capítulo da balança. Ele é o capítulo que vai gerir contratos, comércio. Pô, se uma liga quer, uma companhia quer se filiar à Aigla, eles vão passar pelo capítulo da balança e registrar, e aí vão poder assinar contrato mercenário através deles. E aí o perfil dos caras é isso, é ser os caras ricão mesmo, os caras gostam de dinheiro, é o Paladin, né? São um povo mais mercantilista, inspirado mais na Itália renascentista. Eles têm a fé, cara. Não é uma parada tipo, não tenho fé, não acredito. Os caras acreditam em Deus, mas eles também acreditam que, mano, eu quero ganhar meu dinheiro aqui, quero ficar rico. Eu acredito que a forma que eu sirvo meu Deus é sendo próspero, sabe? Então, a visão deles não necessariamente eles não acreditam ou acreditam menos, mas eles acham que a prosperidade é uma forma de servir. E tá, acho que, se não me engano, no Códice Sexto, né? Fala sobre um pouco de prosperidade, de dinheiro também, e é como eles interpretam o Códice Legis. Função: Banco da Fé, contratos, contratação dos condottieri, que são as inspirados no Doppelsoldner alemão, e nos condottieri italiano, que eram os mercenários. Cores: vermelho e dourado, vermelho águila, dourado ouro. Inspiração, cara, Templários, Médici, Câmara Apostólica, Condottieri, foi minhas inspirações para poder montar o capítulo da balança. Hierarquia: Camerário, que é o chefão, o patrono, que é tipo oficial, comissário, que é um sargento, sigilário, que é um soldado, e o noviço, que é o recruta. Liderança: aqui vamos falar das custódias. Cara, as custódias eu achei bem interessante, porque ele é um capítulo um pouco inspirado, deixa eu ver se está aqui na inspiração. Não tem inspiração. A inspiração dela foi um pouco a Adeptos Sororitas, se não me engano, que é do Warhammer, que são um capítulo só de mulheres guerreiras. E aqui também são mulheres guerreiras. A cor delas aqui vai ser vermelho e branco, inspirado no conto de Aya, né, que você vê as aias, que elas usam aquele manto vermelho com um capuz branco.
E eu imagino elas passando pela cidade, sendo os olhos, tá ligado? Tipo, os espiões mesmo. Cara, será que tem heresia aqui? Porra, tu tá aqui, tu não cultua soberano, não, parceiro. Elas vão ficar meio que nessa vibe, né? De ser os olhos mesmo do mercado, né? E de Águila também. Então, eles são um capítulo. Eu fiz questão de ser um capítulo feminino, porque eu acho que quando você dá poder pro jogador, você já filtra muito, né? Quando é mulher, assim, quem joga de mulher é menos, né? Então é uma galera que não vai querer oprimir tanto. E aí não tem tanto atrito, né? E como a opressão, você dá poder pro jogador, é uma coisa que foge do meu controle, e isso chateia muito os jogadores, né? Que passam, quem é oprimido geralmente fica muito chateado. Aí eu falei, cara, eu vou tentar conter um pouco mais isso, então vai ser meio que uma facção mais selecionada, já vai ter um filtro grande que é justamente ser totalmente feminina e com essa e elas aqui são full devoção. Inclusive, elas não juram lealdade ao exarca, elas juram lealdade ao códice. E são elas que, aqui, não ao homem, fidelidade ao códice. Então são elas que, se o exarca não cumprir com a obrigação dele com o códice legis, são elas que vão depor o exarca. E aí nem a guarda pessoal do exarca pode servir, né? Porque a guarda pessoal do exarca, elas servem o cargo, não servem ao homem. E aí elas vão lá e vão caçar o exarca e levar ele para julgamento. E aí o exarca pode tentar se defender e tal, mas aqui é que realmente elas estão acima praticamente de tudo, até de certa forma acima do exarca, né? Claro que vai ter um jogo político, é claro que não é bagunça, mas se o exarca for pego no erro, quem vai julgar e condenar, quem está vigiando ele através do códice, quem interpreta o códice são as custódias. A função é basicamente inquisição, caça heresia e vigilância do exarca, e é aqui para caçar heresia, né? Pô, a galera que tá na Veneratio ainda, tá errado, mas não é uma caça à heresia tipo de outras religiões, tipo, tu é um cara do. Tu é Droll e tu cultua Idrif. Mano, isso não é heresia, é tua crença, tá ligado? Não tem nada a ver. É mais o que for afronta ao soberano e ao exarca é heresia, e a abertura de portais, né, do sistema de entropia que eu vou melhorar um pouco ainda, preciso melhorar, mas vai ser basicamente isso. Abrir um portal vai ser heresia, cultuar Venerati vai ser heresia, não ser full soberano, full exarca é heresia, e aí as custódias vão lá te achar se você for um herege. Ordo Protectorum, esse daí, cara, foi uma ideia que o Gatekeeper me deu. Aí eu falei, cara, faz sentido, tinha uma lacuna realmente na minha proposta. E engraçado, não falei com ninguém. Ele falou, cara, sobre Nova Águila lá, quando eu postei a thumb, ele mandou. Eu falei, mano, legal, vou tentar trazer pra cá. E aí aqui é justamente meio que o Pretor, né? É a caça, a guarda pessoal do Exarca. São os caras que são a elite lá, que vão proteger de fato o Exarca. São os tipo super tanques, tá ligado? Então a liderança é feita pelo Magnus Protectore, a guarda do trono, né? Eles, por exemplo, por mais que eles sejam leais ao Exarca, não é necessariamente a pessoa do Exarca, mas ao cargo do Exarca. Então, assim, se você tentar conspirar contra o trono, eles vão ser que vão te pegar. Tudo que for essa questão mais de tipo conspirar contra o Estado, coisas de briga política, já entra um pouco mais na jurisdição deles, né? Então, caçar traidores, full devotos, os caras são for the Zark total, né? Que é meio na vibe do Warhammer aqui, for the Emperor. São a guarda pessoal do Desarca. Cara, sustenta altar e sangue, né? Eles vivem um pouco, tipo, uma ambiguidade, né? Porque eles precisam servir o sangue, que é a nobreza raiz aiglana, a galera que vem lá do tempo do Império, as famílias super antigas, que possuem muito privilégio, mas eles têm o sangue nobre, mas eles não são mais tão relevantes porque você tem mercadores muito mais ricos, né, que conseguem contratos muito melhores. Então, eles são sustentados um pouco, né? Por isso, pela nobreza antiga que venera eles, mas também tem a nobreza nova que vai meio que sustentar eles, né? Cores vermelho águila, roxo, que é a cor do exarca, da bandeira do exarca, porque remete a primeira cor, né, que era a cor do rei de Águila, quando ela ainda era um reinado, antes de virar uma república lá atrás. Antes de ser império, a primeira cor foi roxo. Então é meio que essa a representação deles.
Tribunal Arcano. Pro Tribunal Arcano, apesar da origem dele ser Aiglana e a função dele ser proteger, de fato, né, o território aiglano, tipo assim, a função do tribunal é impedir que a magia, que é uma ferramenta super poderosa, consiga derrubar o Império, né? Mesmo que de dentro, assim. Então, tudo que é Império Aiglano, o tribunal ia lá e olhava e falava, cara, você tá conjurando magia aqui por quê? E aí tu tava no erro, eles te prendiam. Então é meio que uma polícia da magia. A inspiração aqui foi Judge Dredd, né? Que é você é um juiz e você executa, sentencia e executa. Então você vai lá, analisa o caso. Pô, esse cara aqui tá conjurando uma magia de ver luz no escuro. Ah, tudo bem. Ah, pô, esse cara aqui queimou um passarinho na cidade. Pô, mano, por que tá fazendo isso? Toma aqui 10 moedas. Pô, o cara usou magia para explodir uma taverna. Então, mano, já era. Tá condenado à morte. Eu vou te matar porque eu executo a minha própria sentença. Então a função dele era um pouco que nessa pegada de Judge Dredd mesmo, e a função dele era justamente proteger o Império contra um dos maiores poderes, né? Porque se você está num mundo de fantasia e você tem, pô, magia, que é uma parada super poderosa, e você precisa de certa forma conter isso, né? Com o tribunal, Águila conseguiu juntar os melhores magos ali dentro deles e controlar. E aí eles tinham tanto poder, né? A soberania maga, e uma das paradas que a gente pensou para a Lore, né, que tô montando ainda ali no tempo, mas explicar como que a Águila foi tão grande é justamente essa questão do teleporte, né, que é uma habilidade do Magus, que você consegue, pô, abrir um portal, meu irmão, tu abre um portal, imaginando aqui, né, abre um portal para a capital do seu oponente e transporta um exército, vamos dizer. E aí com isso você cortava caminho com o poder da magia. E aí o Magus, né, que teve origem em Águila, foi meio que um dos fatores do sucesso aiglano nas conquistas. Então aqui o Magistratos Arcanos, que hoje a gente tem no beta como sendo o Cornelius, a função é Polícia da Magia com atuação internacional. O que eu penso para eles, né, cara, pô, não tem como eu manter o tribunal sendo relevante só numa cidade, né? Pô, praticamente nulo. Você está numa cidadezinha aqui, pô, você vigia ali numa cidade. Acho que é muito relevante. Então eu penso que, cara, com a queda do Império, os caras são os brabos, os mais poderosos. Eles vão se infiltrar, né? Vão meio que se internacionalizar, vão criar embaixadas, vão criar acordos. Pô, todo mundo tem interesse na magia, porque magia, tipo, é o ouro, né? Tipo, é a parada mais valiosa que existe, belicamente falando, né? Então, pô, é o urânio, por exemplo, né? A magia. Você tem uma bomba nuclear ali, todo mundo tem uma bomba nuclear, e você precisa de alguém para controlar isso. Então, eu penso no Tribunal Arcano se internacionalizando e criando ramificações em cada cidade, de cada cultura, e aí vai ter atuação em cada uma das cidades. O Tribunal Arcano ele também vai participar de uma coisa que é meio que uma lore escondida, que eu não vou revelar aqui, mas é uma parada que eles estão sabendo que está acontecendo por debaixo dos panos, e aí eles já suspeitam isso e vão começar a trabalhar um pouco em cima disso. Então, a função dele é basicamente essa. As cores, azul e prata como placeholder, que é justamente para sair um pouco da origem aiglana. Aqui no azul me inspirei no Conselho Sofocrático, mas também o College Wizards, e o prata, que é uma cor que combina com magia, mas não tenho muito... Não sei, não estou muito feliz com essas cores não, se vocês pegarem ideias depois. Eu gostava muito do vermelho para o tribunal, só que eu não sei se com uma instituição internacional ainda faz sentido manter. Então por isso eu tirei aqui. Identidade, cara, se internacionalizaram, não são mais de Águila, é isso. Companhias mercenárias, vai ser isso, o do capítulo, acho que a gente está falando, das ordens. Então aqui eu penso um pouco, pô, eu quero servir através do capítulo da balança, você vai lá, você se associa a uma companhia mercenária, e aí você consegue alugar, né, sua arma para servir. A Torre Arcana, esse daqui é para vocês descobrirem no jogo. Vocês já viram mais ou menos, né? A Torre Arcana, quem abriu o World Map lá, já viu essa torre. Cara, isso daqui é uma parada que eu pensei em chamar. Foi uma ideia do Porp também que eu achei bem legal. Mas, por exemplo, em vez de chamar de clérigo, você pode chamar de Augur, né? E olhar um pouco para a classe e nomear o paladino, chamar um devoto. Tipo, você vai chamar um teu colega lá, sei lá, o nome dele é Caios. O Devotos Caios, porque ele é um paladino e se chama Caios. E aí eu acho que dá só um flavor, não é nada demais, nada além disso.
e o Persecutor é o cara que caça demônio. E aí surgiu, esses nomes surgiram quando a gente estava tentando organizar toda a hierarquia da questão de religiosa de Aigla, né? E o que cada classe teria como função no RP. E aí foi uma tentativa de fazer isso, e surgiu isso daqui. Não é obrigatório, não sei se vou manter, mas é uma ideia que eu trouxe sempre para discutir com vocês, ver o que vocês acham. E agora, né? Vamos falar aqui dos. Acho que já foi Nova Aigla toda. Deixa eu ver se eu fechar aqui. Acho que já foi tudo. Vamos falar agora dos 3 crimes. O crime de heresia, que é a jurisdição das custódias. Basicamente é isso. Tudo que. Vazio, quando eu chamo vazio, são aqueles portais de entropia. Necromancia também, quando você. Porque o necromancia, apesar de não ser considerado crime, ele é uma parada que é um tabu, né? Pô, o tio de alguém morre, aí você vai lá, revive o tio do cara e começa a fazer o tio dele lutar. Pô, sem nenhum consenso, né? Então é uma parada que, meu irmão, você tá mexendo com uma parada que é muito antinatural. Por exemplo, pra mim é a antítese justamente o contrário do que é o druidismo, né? Tipo, o druidismo é você ter vida, é você cuidar do equilíbrio da natureza, e a necromancia ele é meio que o inverso disso, né? Ele é uma afronta à vida. Então, apesar dele não estar marcado, né? Porque, enfraquecer. Pô, enfraquecer o cara, beleza. Você enfraquecer o cara que está combatendo com ele, você está usando o seu poder mágico para ter uma vantagem no combate. Mas controlar morto já é uma parada que muito mais pesada, e aí isso daí gera um tabu e você é visto como um vilão. A traição é a jurisdição da Ordo, vai olhar conspiração, atentado ao trono, sedição, que eu nem sei o que significa, mas é isso, crimes contra o Estado, né? E o tribunal é magia. Então esses são os 3 principais crimes que a gente vai ter que olhar, e as ordens servem para proteger isso. Sobre a política. Cara, eu penso num conflito, né, cara? Beleza, a Aigla tem o sangue, a galera que chegou lá do passado e foi crescendo, são famílias tradicionais antigas, é uma galera pô, com privilégio, com reconhecimento, com nome principalmente. E aí chegou um monte de cara que não tem sangue azul, mas que, pô, tá ficando mais rico que eu que sou sangue azul. Que porra é essa, tá ligado? Gera um conflito aí. Os caras estão falando, pô, só porque tem dinheiro tá escrito aqui, parceiro. Meu sangue aqui é azul, tu chegou agora, tu quer estar na janela. Então acho que aí gera um pouco de conflito, né, entre essa galera que é mais antiga, mais que eu chamei aqui, né, de restauradores, que por exemplo, eles querem trazer de volta a glória do Império, pô. O Império conquistou o mundo, pô. Como é que isso vai trazer isso de volta? Foi graças, talvez, ao Venerati. Pode ser um princípio de heresia aí, então acho que é uma parada legal. Mas tem 2 interpretações, né? Uma que é Veneratio reduziu o Império a cinzas, e a outra que, graças ao Venerati, que Águia se tornou Império. Então, também é uma causa ali, uma briguinha que pode rolar em game, e aí vocês podem tentar usar isso aí para interpretar coisas interessantes. Então, a galera das casas antigas, a galera do sangue azul, geralmente, e a galera que tem a vontade de restaurar o Império. Essa é a galera old school de Águila, que vem desde o tempo do Império. Os pragmáticos, pô, é a molecada nova, que, meu irmão, novo mercantilismo, soberania e prosperidade, vamos enriquecer aqui. Esquece essa parada de império aí, pô, bola pra frente, vamos ganhar dinheiro aqui mesmo, aproveitar que o império deixou pra gente um monte de estrada, pô. A gente comunica com o mundo todo através dessas estradas, bota um pedágio aí, cobra uma taxa e vamos ganhar dinheiro. E é isso daqui, né? O destino de Águila, pra onde que vai, isso aqui tá em aberto ainda, mas me inspirei bastante em Florença, e é isso. Aqui é um novo sistema que eu pretendo trazer para vocês. São 8 culturas, né? 8 capitais, e aí eu pretendo botar em cada capital, mas eu vou abrir, né? Que eu falei no começo, eu vou abrir aos pouquinhos. Então vai começar provavelmente ali por Mercato e Águila, e aí cada região vai ter 4 territórios, que é mais ou menos esse território de facção que vocês conseguem ver hoje. Só que isso vai determinar a sua nobreza. Então, por exemplo, não vai ser mais uma nobreza, por exemplo, no FLS, né? Que você tinha um kit nobre, mas não representava nada. Ninguém te reconhecia como nobre, ninguém te respeitava como nobre. Não fazia muito sentido. Aqui, a nobreza é a posse de terras. Então, você consegue, né, de 2 formas ter o título.
favor do Exarca, o Exarca te seleciona e fala, mano, agora tu é nobre, beleza. Não é direito de berço, não necessariamente, tá? Você vai ser nobre por berço, mas isso aqui acho que foi a IA que colocou, não sei nem explicar, deixa eu ver isso aqui para depois. Mas falando um pouco mais de sistema, né? O que eu penso, são sempre 4 regiões por capital, e aí os jogadores vão ter espécies de baronatos, né? Vocês vão ter regiões que vocês vão comandar, então vocês vão ser barões da terra. Só que o que acontece quando você conquista 2 regiões? Quando você conquista uma, você é dominus, você domina aquela pedaço de terra. E aí eu deixei esse nome um pouco mais latinizado porque vem lá do período antigo, né? Então você tem uma terra, você é o dominus, você é o senhor da terra, você conquistou 2 terras, você gere 2 terras, você já é mais importante, você se torna um barone. E aí, você tem 3 terras, você vira um marquese. E 4 terras você vira um senhor, né? Que é o senhor da região lá. Então, isso daqui você vai conseguir administrar por capital até 4 terras, e isso daqui vai determinar teu título. E, tá, das regiões já falei. A hierarquia é basicamente essa daqui: um território, dois, três, quatro. Talvez eu limite 4 territórios, para não ficar uma parada tipo muito giga, né? E a corte. Então vai ser um pouco do jogo do sistema de reinos e nobreza. Você vai ter o seu território, né? Que vai ser de 1 a 4 territórios, e isso vai determinar o que, que você é aqui, um dominus, um barone, um marquês e tal. E aqui você vai trazer a tua corte, muito inspirado em Pathfinder, tá? No Kingmaker. E aí aqui você vai ter, putz, esses nomes estão super confusos agora, mas o médicos é o cara que, por exemplo, nas skills de, teve problema de saúde na tua região, aí vai olhar o médico da tua corte. Ele vai olhar para a skill medicine do cara que é médico da tua corte para rolar a tua chance de conseguir conter esse problema que rolou na tua região de sanitária, nesse problema sanitário. Aqui é o orator, acho que ele era para ser o diplomata, não vai rolar skill, porque é basicamente o cara que é a cara do jogo. Alguma crise de identidade. Apareceu alguma coisa que o Veneratio era a religião oficial e isso balançou a sua região. Todo mundo agora da sua região está menos propenso a trabalhar para você. Você teve um corte de 50% de imposto porque está todo mundo triste. Aí eu falo assim, não, usa teu Augur, usa o Theology dele para ver se você consegue prevenir esse problema e aí salvar e você conseguir resgatar a taxa de todo mundo de novo e receber o imposto cheio. Lictor, ele é o cara que cuida da segurança, né? Tendo muito assalto na cidade, tendo muita bandidagem. Esse é o cara que vai proteger. Os outros eu já não lembro, mas é basicamente isso, né? Um que vai cuidar, vai olhar a tua skill e, por exemplo, acho que o Questor, não lembro se ele era o rico, ou é o Speculator, que é tipo o tesoureiro, né? E aí pro tesoureiro ele usaria, sei lá, skill de TH ou skill de Crafter para poder validar o que, que pode proteger o tesouro do seu reinado, né? Do seu baronato, vamos dizer. Porque vai ter o reino, por exemplo, é Aigla, mas Aigla tem pedaços de terra que ele vai dar para os jogadores controlarem, e aí vai ser meio que um Kingdom Management, né? Um gerenciamento de reinos aqui para você, que vai te dar também o título de nobreza. Eu fiz assim porque se você der um reino direto pro jogador e o jogador sumir, fica todo mundo dependente dele, né? E aí atrasa. Então eu prefiro que sejam esses territórios menores que vocês consigam gerir, acho que fica melhor. E aí a lore continua, né? A lore segue dependente dos jogadores, dando poder aos jogadores mesmo assim. É claro, beleza, eu quero matar o Exarch e tal, e aí desenrolo. Design gameplay. Cara, eu tava pensando muito nisso, né? Eu fiz até aquele sistema de Jailor. Isso sempre deu problema. Então eu pretendo talvez usar NPC mesmo para ser o cara que vai ser o guarda comum. Pô, sei lá, tu tá com alguém na cidade, vamos, sei lá, tipo igual o Team Online. Aparece um guardinha e te leva pra cadeia, sabe? Alguma coisa assim, mas não tão. Não sei, talvez até, se você pensar no tribunal, que ele teleporta para você e te prende, né? Talvez fique uma coisa nessa vibezinha assim, eu tenho que pensar um pouco nisso, mas eu quero tirar um pouco o poder de prender jogador na cidade por qualquer coisa da mão do jogador, porque fica uma coisa que o pessoal fica muito estressado, cara. Isso gera uma discórdia absurda, assim. As facções jogáveis aqui são bem mais para a Águila, né? Vai ser basicamente a Ordo e a Custódias. E você também vai poder pertencer a um dos capítulos, então tá um pouco aberto aqui ainda como é que eu vou fazer isso.
Cinza também sempre, né, dá o apoio para os dois tipos de jogadores, tanto o Evil quanto o Good. Isso é uma das propostas que eu tenho. Porque é muito chato ser um jogador Evil e aí, pô, tu faz tudo bonitinho e aí, pô, todo mundo contra você e depois tu fez tudo e perdeu o personagem porque não tem muito suporte, não tem nada a fazer. Eu acho que geralmente os Evils, eles estão numa balança muito ruim de lidar, porque eles são os caras que geram frustração, principalmente nos jogadores, né? Mas às vezes são os caras que movimentam muito também, que geram eventos, tipo o Alma no começo da fase, né? Que gerou aquele evento lá de abrir portal e tal, movimentar todo mundo para poder resolver, criar um monte de treta. Mas aí também fica aquela questão de tipo, pô, você aprende o cara 3 vezes, o cara continua sendo pego, será que eu mato ele e tal? Então a gente tem que dar um pouco de suporte para ambos, né? Esse daqui não tem desenrolo, tem que ser feito. Isso já falei, cara, o mapa deve começar num ponto, porque isso aqui está sendo dito porque no começo eu pensava em colocar cada um da sua cultura na sua cidade. Mas, cara, mesmo batendo 30, 40 jogadores, depois de um tempo ninguém mais se encontrava na cidade que era pequena em uma só. Então, esse sentimento de desencontro, ele tem uma pressão psicológica muito forte, né? O pessoal fala, cara, eu não encontro ninguém, mané. E aí, ver gente é uma coisa que é importante. Então, por isso que vai ser assim. E aí, abrindo conforme focar. Tá muito cheio aqui, por exemplo, não tem mais quarto aqui. Abre uma região e vamos começar a explorar lá também, liberar território pra galera conquistar e tal, e fazer uma coisa mais gradual, assim. Cores, acho que eu já falei aqui também. Águila vai ser vermelho, cada facção vai ter uma cor, custódio vermelho e branco, cinzas, né? Capítulo das cinzas vermelho e cinza, balança vermelho e dourado, cores livres para a companhia mercenária, a ordo vermelho e roxo, que é o exarca roxo puro, tribunal roxo e azul. Caras, basicamente era essa a proposta de Nova Águila. Eu vou deixar com vocês, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o link. Vou jogar no geral. Eu vou passar aqui rapidamente antes de fechar. Não estou achando o canal. Achei. Para vocês irem dando uma olhadinha depois. Ué, copiei errado. Foi. Para vocês irem dando uma olhadinha. E aqui foi mais ou menos como eu visualizei, né? Não sei se tá dando para ver na moral. Ah, eu tô mostrando. Pera, eu não tô mostrando a tela certa. Essa aqui é a minha inspiração para custódia, né? Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho. Eu coloquei o link lá, mas basicamente é o que eu falei, da cor branca, né? Como um manto inspirado mais ou menos lá no conto de Aya. E aí desci aqui o vermelho e tal. Aqui ó, ficou até um pouco adepto dos sororitas também, mas nem eu que pedi, ficou assim da IA mesmo que fez. Então é um pouco da inspiração dela, vai ser essa galera full devota que serve o Códice Legis. E aqui vai ser o capítulo da balança. Aqui é basicamente um mercenário, né? Que tá lá de vermelho e dourado, um cara pô, super pomposo, inspirado nos Doppel Soldiers, né? Que tinham aqueles balões nos braços, nas pernas e tal. Então, essa é a representação visual, basicamente, deles. Aqui está um pouco em textos, só um esboço, tá? Não está pronto. Tem alguns nomes, por exemplo, Badlands aqui, que ainda precisa mudar. Muitas coisas que eu preciso ajeitar aqui. Uma coisa que eu estou muito na dúvida, que é justamente os nomes aglanos. Aqui eu não sei como eu consigo fazer isso de uma boa forma, porque, cara, eu penso, pô, beleza, se eu botar nome italiano, como é que fica? Pô, parece cópia do mundo real. Se eu botar prefixos e sufixos que parecem anglo, ficam os nomes muito esquisitos também. E aí, como é que eu faço isso, cara? Eu não sei. Nome é um bagulho que me pegou, porque eu tenho 8 culturas que, tipo, são inspiradas em territórios, né? Tipo, da humanidade mesmo. E de outros universos de fantasia. E aí, como é que eu trago isso pra cá? Por exemplo, aqui tá Kaelorn. Pô, isso não significa nada pra mim, não parece nada Iglano pra mim. E aí eu tinha uns outros nomes lá que a IA me deu também, mas me deu uns nomes horríveis, tipo Vitrix. E aí, ficar parece gaulês e tal.
E aí eu penso, pô, nomes italianos, sei lá, Enzo. Caraca, Enzo, não faz sentido para um personagem se chamar Enzo. Eu falo, cara, que difícil pensar em nomes. E aí para mim foi uma luta também, não sei o que fazer com relação a nomes ainda. Então, basicamente é isso. Aqui um pouco da relação com os outros povos que eu vou manter. Uma coisa que eu quero fazer é criar um framework, né? Todo povo vai ter a mesma questão. Então, um pouco da cultura, a história, aqui o Códice Legis, né? A palavra soberana aqui para vocês verem um pouquinho das leis que existem e como é que pode interpretar, né? Ó, o culto ao trabalho, né? E ao trabalho teu suor será ouvido. Então, você ser um cara preguiçoso é um pouco inspirado até nos legionários, né? Que eles eram uma galera tipo super disciplinada, não sei se vocês sabem, mas eles chegavam a treinar 12 horas por dia, pô, é uma parada absurda. Inclusive, vários outros povos tentaram copiar os legionários romanos e não conseguiram, porque a disciplina dos caras era surreal, assim. Então, é um pouco dessa pegada também. Eu quero que todo mundo tenha, toda a cultura, né? Tenha uma explicação de vida após a morte, ritos funerários, que é para poder enriquecer o roleplay de todo mundo. Então, tive o cuidado de escrever um pouco sobre tudo isso. Aqui é só um esboço, não tá tudo ainda. Ah, aqui, ó, achei o nome. Ah, o Speculator é o espião. Então, aqui talvez a Awareness e Stealth, para você fazer um contra-espionagem, né? O Questor, que é o da riqueza. Mas esses nomes, pô, são nomes, né? Nome aqui, vocês podem meio que ignorar, porque talvez mude. Eu quero que fique fácil, mas eu também queria manter um pouco de RP, né? Deixar, tipo, linkado assim. Rapaziada, acho que é isso. Se quiserem dar uma lida aí depois, podem dar uma lida. Mas eu acho que a gente fecha aqui. E aí vamos discutindo. Depois vocês me falam. Pode ser agora, né? Deixa eu ver aqui. Se alguém quiser subir para falar, se alguém quiser subir, eu puxo aqui agora para falar um pouco. Se alguém quiser comentar alguma coisa, alguma pergunta, vou dar um tempinho de pergunta e aí, quando estiver perto de uma horinha assim, eu fecho. Eu não consegui ler nada. Não sei se alguém falou alguma coisa comigo. O Lena que perguntou, Rafa, né? O soberano é um deus ou um ser humano mortal? Ele é um deus. Como vira Zark? Zark é NPC por enquanto. Isso tudo é pro Def? No ar, cara, sim, é pro Def, mas eu penso de fazer um pré-release. Tipo, antes do Def lançar, ter uma pré-fase de aquecimento para poder validar tudo, né? Lore, sistema, ficar uma coisa um pouco mais lado a lado. Marsala e Dourado, não sei que cor é Marsala. O Pimpão falou, essa fase vai ser só pra Iglano. Não, aqui foi só para estruturar os Eglanos. Todo mundo vai ter facção. Eu vou falar um pouco. Estou pensando em trazer na próxima os Draws. Eu dei uma repaginada nos Draws e vou trazer para vocês também a minha proposta para eles e as facções que eu pensei lá também. Mas os Eglanos, na verdade, as facções deles seriam só os capítulos, né? A Ordo e a Custódia vieram depois. A Custódia não tinha intenção de ser algo player. Talvez não seja, talvez seja, não sei. A Ordo também eu penso que ainda não sei se eu gosto muito da proposta dela, que, por exemplo, foi até uma coisa que eu falei com o Gatekeeper daquela vez, né? Tipo, mano, eu acho que a função de uma facção ser proteger o Exarca, ela não gera muito RP com os jogadores, né? É uma coisa que eu vou falar no vídeo de roleplay com vocês depois, sobre lateralidade, né? Da importância da lateralidade na hora de gerar RP. E aí eu acho que você ser voltado para proteger um NPC que vai aparecer quase de vez em nunca, com coisas muito esporádicas, eu acho que o ganho não é tão grande assim para roleplay, né? Então é algo que eu estou pensando ainda, mas vamos ver. Foi uma sugestão e eu gostei, porque explica, né? Cara, quem protege o Exarca, né? Eu acho que precisa disso. Então
Então acho que isso faz, de certa forma, um sentido. Mas, não sei, pode ser um puxadinho do capítulo. Minha ideia inicial seriam só os dois capítulos como sendo facções aglanas. A dos cinzas e a da balança. Cara, o beta, o Zon perguntou, né? Quanto tempo de beta ainda vai ter? Eu pretendo fechar ele agora em julho, fechar 90 dias de beta e tentar começar a trabalhar em tudo isso para a próxima fase, né? A próxima fase já seria com a lore muito mais pesada, mas talvez ainda nesse mesmo mapa aproveitar o spawn e tal, corrigir todos os erros nossos, né, que a gente fez dessa vez e basicamente trabalhar em cima do que foi esse post do Nuncio Staff dessa vez. Obrigado pelo trabalho, Igor. Valeu, velho. Cara, isso daqui, Pimpão, aqui foi um P3, mas não corre risco de ficar com pouco player Aiglano pra fazer essa máquina rodar. Cara, o que os dados dizem é que os Aiglanos são o povo favorito, né? O Bjorsk vem em segundo lugar e muito do Bjorsk foi justamente por causa daquele sistema de Handle Animal, né? Então, mas nem por isso. Na verdade, isso daqui eu penso não nos jogadores tendo que fazer a máquina girar. Eu penso mais em explicar como é que é a estrutura do povo e aí os jogadores podem usar isso ou não, assim, mas ter uma explicação, né, para não deixar muita ponta solta, muito buraco vazio, perguntas e respostas, tipo, beleza, porque eu poderia fazer super simples também, né, cara, tem o Exarca, tem dois capítulos e é isso. E aí eu queria deixar de uma forma que não ficasse grande demais, não ficasse poluído demais, mas que desse uma diretriz. Então, o cara que precisa ler, entender mais ou menos, se identificar, ele consegue passar o olho assim e falar: não, cara, isso aqui é interessante para mim, acho que faz sentido, vamos tentar. É bem interessante esse daqui que o Helbrand falou, né, sobre cada povo chamar um nome com referência. Mas, nossa, para mim também parece muito difícil isso. Se for pensar em todos, né? Por incrível que pareça, para os Pequis eu achei bons nomes. Foram os únicos que eu consegui, ficou bem legal. Mas para os outros eu não consegui. Para os Draws é bem fácil, né? Para os Draws eu acho que não dá para sair muito do Forgotten Realms, porque aqueles apóstrofozinhos ficam muito foda. Mas fechou, galera. Eu acho que é isso. Se não tiver mais nada, a gente conversa. Por esta é fácil, realmente. É isso. Obrigado a todo mundo, tá? Por ter aparecido aí, pela presença, pela companhia. Tamo junto. Valeu, rapaz.